Alô, galera do oitavo ano. Em primeiro lugar, vamos para a revisão de história, primeiro ciclo. Abaixo tem ali os assuntos, né? O Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa e o período napoleônico, todos do primeiro módulo, ok? Primeira questão, defina Iluminismo. Movimento filosófico e intelectual desenvolvido no século XVIII na Europa. Defina antigo regime, forma de governo que vigorou entre os séculos XVI e XVIII e caracteriza-se por poder centralizado na figura do rei, divisão social em setores como clero, nobreza e burguesia e política econômica mercantilista. Terceira questão, enumere a coluna corretamente. À esquerda está os nomes dos filósofos e à direita um pouco sobre cada filósofo desses aí, iluministas. René Descartes, está aqui na última, né? Propôs um método de investigação que se baseava na dúvida para alcançar um conhecimento racional e sistematizado. Letra B, Isaac Newton contribuiu para a criação de leis da física consideradas universais. Seus estudos determinaram as características do movimento dos corpos terrestres e celestes. Letra C, Galileu Galilei estudou os planetas e as estrelas utilizando métodos de investigação empírica, defendeu a teoria heliocêntrica. E letra D, Francis Bacon, para ele uma hipótese só seria verdadeira se fosse comprovada por meio de experiências científicas. Quarta questão. O que foi o absolutismo e quais as críticas que os pensadores iluministas faziam a respeito dessa forma de governo? Um desses pensadores foi Montesquieu. Qual a sua proposta? O absolutismo é um poder exercido de forma centralizada pelo rei, com total autoridade, interferia em todas as áreas. Para os iluministas, essa forma de governo era abusiva e impedia a liberdade individuais. A proposta de Montesquieu era dividir o Estado em três poderes. Isso daria um equilíbrio de forças, onde os poderes se controlassem entre si. Quinta questão. Defina despotismo esclarecido. Eram monarcas e políticos que, mesmo mantendo um governo de caráter absolutista, propuseram algumas reformas iluministas. Sexto, escreva brevemente sobre os pensadores iluministas abaixo. Voltaire criticou veementemente a Igreja Católica. Para ele, a religião e seus aspectos supersticiosos deveriam ser substituídos pelo pensamento racional. Defendia a liberdade de crença. Rousseau defendia os seres humanos são livres e originalmente bons, ou seja, os bons selvagens, sendo esse estado inicial do estado de natureza. Segundo ele, a sociedade que corrompia os cidadãos. Ele colocou isso no seu livro do Contrato Social. John Locke, para ele, a função do governo era garantir às pessoas seus direitos naturais, ou seja, direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E Adam Smith, de acordo com suas propostas, o mercado seria regulamentado naturalmente pela lei da oferta e da procura, ou seja, a famosa mão invisível. Defina a Revolução Industrial e por que a Inglaterra saiu na frente. O século XVIII foi muito importante para a transformação das relações de trabalho e produção. Nesse período, as condições políticas e econômicas na Inglaterra, aliadas às diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformações nos modos de produção. Na política, a burguesia passou a ter mais autonomia política. Na economia, acumulou riquezas através da exploração das colônias. No social, sem terras para trabalhar. Os camponeses migraram para os centros urbanos e tornaram-se mão de obra barata. No natural, a Inglaterra era rica em minérios, importante matéria-prima para máquinas e ferrovias. Oitava questão. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes. Escreva abaixo como eram compostas.
Operários eram trabalhadores das indústrias que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. E burgueses eram os proprietários dos meios de produção, ou seja, dos locais e instrumentos de trabalho. Nona questão. Para entender melhor a eclosão da Revolução Francesa, é preciso analisar a pirâmide social no contexto desse conflito, do fato histórico. Observe a figura abaixo e escreva o papel social de cada grupo. Vocês veem a imagem. Vamos lá. Primeiro estado, formado por membros da igreja. Esse grupo tinha muitos privilégios, com isenção de impostos e tributos ao governo. O segundo estado, aqui o primeiro estado era o clero, né? O segundo estado composto pela nobreza, ou seja, pelas famílias proprietárias de terras que ocupavam cargos de importância política e administrativa, desfrutavam de luxo e muitos privilégios, como isenção de impostos, também como o clero acima, e recebimento de pensões do governo. Por fim, o terceiro estado era a maior parte da população, 98%, incluindo membros da burguesia, comerciantes, trabalhadores urbanos e camponeses. Eram os únicos a pagar os impostos. Décimo e último, utilize as palavras ao lado da caixa para responder as afirmativas abaixo. A. Setores da burguesia. Num golpe para buscar equilíbrio de forças nessa manobra, o general Napoleão Bonaparte assumiu o governo francês. 18. Brumário. B. Para ampliar seus direitos, os membros do terceiro estado decidiram alterar as leis e criar uma nova Constituição, Assembleia Nacional. C. Foi decretado por Napoleão em 1806. O seu objetivo era enfraquecer os ingleses economicamente, bloqueio continental. D. O órgão que foi eleito pela votação popular em uma de suas primeiras medidas foi abolir o sistema de monarquia constitucional, proclamando a República na França, Convenção Nacional. E. Séries de reuniões com os três estados para buscar soluções para crises, Estados Gerais. E F, por fim, aprovado por Napoleão em 1804, estabeleceu a igualdade dos cidadãos perante a lei, separação entre igreja e Estado, direito à propriedade, entre outras medidas. Código Civil. Valeu, gente. Qualquer dúvida, manda aí para os grupos do WhatsApp do colégio ou por e-mail do colégio. E até a próxima.